O que chega ao seu coração quando falamos da glória de Deus, quando falamos da presença de Deus? Eu só sei uma coisa, e o que eu posso dizer é que a presença de Deus é a coisa mais importante das nossas vidas. Perceber e termos o entendimento da presença de Deus é tudo que nos transforma, é tudo que faz mudanças e transformações nas nossas vidas. E ao cantar esta canção, eu não conhecia essa canção maravilhosa, eu senti no meu coração que nós, e é uma testificação daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias, e nada mais compatível com aquilo que nós iremos falar hoje, sobre o valor da glória de Deus. Eu quero que você realmente abra o seu coração, o seu entendimento nessa noite, para perceber a importância e o valor da glória de Deus, a importância e o valor da presença de Deus. Nada em nossas vidas tem maior valor do que a presença de Deus. É para isso que Ele nos resgatou, é para isso que Ele nos salvou. Ele não quer apenas te trazer uma unção, Ele está presente em nossas vidas. Então eu queria que a gente cantasse novamente essa canção, mas que você, do fundo do seu coração, você botasse para fora, cantasse ao Senhor a glória dele, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Vamos cantar novamente essa canção. Venha habitar, não queremos só uma visita, venha desfrutar, tu és adorado neste lugar. Venha habitar, não queremos só uma visita, venha desfrutar, tu és adorado neste lugar. E mais que tudo nós queremos
A nossa vida precisa da presença de Deus. Nós precisamos desesperadamente da presença de Deus. E para nós, queridos, que temos essa experiência, para nós que temos essa sede, para nós que temos esse desejo do nosso coração, da presença de Deus, nós precisamos exercer isso. Assim como a costa suspira pelas águas, assim suspira o meu coração pela presença de Deus. Nós temos que ser caçadores de Deus, amados. Ele diz para nós que quando nós o buscamos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, nós o acharíamos. Nós precisamos encontrar um nível maior da presença de Deus em nós. Amém? E isso tem que valer para todas as áreas da nossa vida. O Senhor não vende a presença dele por nós, mas existe um preço a pagar por isso. E esse preço é dado pela nossa vida, pela nossa entrega, pela nossa confiança. E eu quero que você coloque isso no seu coração nessa noite. Confie em Deus. Confie que a presença dele é suficiente para transformar a sua história, para transformar a realidade da sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa, no seu trabalho. Onde quer que você esteja, a presença de Deus está contigo. E a presença de Deus se faz também presente na nossa vida financeira. Então, quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor, nós temos paz no coração. E tudo aquilo que Ele te dá, Ele te coloca em suas mãos, Ele confia em tuas mãos. É para que você saiba também como agradecer e glorificar a Ele com seus dízimos e com as suas ofertas. Que você tenha liberdade no seu coração, mas acima de tudo, que você tenha essa percepção clara da presença de Deus na sua vida. O amor de Deus nos constrange, é o que diz a palavra. Que possamos nos constranger em amor e gratidão a Ele, todas as vezes que nós necessitamos. Ele sempre está de mãos estendidas para nós. Amém? Então, quero te convidar a adorar o Senhor também agora, com seus dízimos e com as suas ofertas. Que você tenha liberdade no seu coração para este momento, em nome de Jesus. Vem, Senhor, me oferecer com oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar com oferta viva em meu altar. Pois pra te adorar
Pode estender suas mãos. Pai, a Ti consagramos, a Deus, os nossos dízimos e nossas ofertas, ó Pai. Eu recebo, ó Pai, ó Deus, como aroma suave aos Teus olhos. Pai, que cada um assim que fez nesta noite, desta maneira, derrama graça e unção, Senhor Deus. Eu oro, ó Deus, para que cada recurso, ó Deus, depositado neste gasofilácio, ó Deus, seja usado com temor, ó Deus, pelos administradores da Tua casa. Ó Deus, em nome de Jesus, que alcance, ó Pai, todo aquele que está perdido, desvalido, em necessidades, ó Pai. Que possamos glorificar ao Senhor a cada dia, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Ó Deus, eu oro também por cada um, ó Deus, que nessa noite não pôde assim fazer, seja por um motivo de escassez, seja por um motivo de desemprego, ó Deus, seja qual for o motivo. Eu oro, ó Deus, pedindo e clamando por tua unção na vida financeira deste, ó Pai, que assim hoje não pôde fazer. Ó Deus, transforma a sequidão em abundância, traz a prosperidade para a tua igreja, não em benefício próprio, mas que a tua igreja seja uma bênção nesta terra e alcance, ó Deus, aquele que está perdido diante desta realidade tão perversa do mundo hoje, Senhor Deus. Que a tua glória prevaleça sobre nós e que em nome de Jesus a bênção do Senhor, a presença do Senhor nos acompanhe em nossa vida financeira a cada dia, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 8. Eu quero chegar no verso 10 e 11, mas eu vou ler a partir do verso 1. Todo mundo achou aí? Glória a Deus. 1 Reis 8, 1. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Verso 3: vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que os fizeram subir. Verso 5: o rei Salomão e toda a congregação de Israel se reunira a ele. Estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Verso 7: pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que as suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do santo dos santos, porém de fora não se viam. Ali estão até ao dia de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera, junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Verso 10: tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor.
Aleluia. Feche seus olhos. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Senhor, nós, ó Pai, abrimos o nosso coração nesta noite, para que o Senhor toque as nossas vidas, fale aos nossos corações, que nenhuma distração, Senhor Deus, possa impedir o teu falar em nós, que nenhuma preocupação venha afligir a nossa mente e o nosso coração neste momento, mas que a primazia do Senhor seja sobre nós agora. Prevaleça sobre nós a tua vontade, Pai. Me usa, Senhor Deus, apesar de mim mesmo, para ser boca do Senhor aqui nesta noite, e que em nome de Jesus a tua palavra possa produzir o fim para o qual foi projetada e planejada, Senhor. Obrigado, Deus, nós nos entregamos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aqui nós estamos vendo a narrativa em que Salomão, rei de Israel e de Judá naquele tempo, após construir o templo, ele então leva a Arca da Aliança. Ele tira a Arca da Aliança de onde estava, na cidade de Davi, e leva para o templo. E essa questão é muito importante para a gente começar a nossa narrativa desta noite, porque a Arca da Aliança naquele tempo significava para nós a glória de Deus. A Arca da Aliança naquele tempo significava a presença de Deus. Tanto é que ela era colocada no Santo dos Santos, no lugar onde o acesso era permitido somente para os sacerdotes. Tamanha o valor, tamanha a importância. Aquele momento, aquela atitude de se levar a arca para o templo, era a atitude de que precisamos colocar a presença de Deus no seu devido lugar. E a narrativa aqui nos dá um momento bastante representativo, tremendo, quando nós vemos aqui no verso 10, em que se fala que uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal modo que os sacerdotes não puderam permanecer ali. Eu não sei, dentro da sua caminhada cristã, quais, ou se houveram experiências na sua caminhada em que nós percebemos a presença substancial de Deus. Algo que nos toma de maneira absurda, absoluta, onde nós não conseguimos nos conter, onde nós não conseguimos nos segurar. Não falo apenas de algo que venha como se fosse, igual eu estava cantando aqui, uma visitação, uma presença momentânea. Não necessariamente uma unção maior, mas a presença de Deus, ela é real, ela está disponível, e ela deve ser para mim e para você um objetivo contínuo na nossa vida, uma perseguição contínua, porque nós não conseguimos viver a nossa experiência cristã se nós não experimentarmos da presença de Deus.
Eu confesso a vocês que muitas vezes nós vemos situações, circunstâncias em que as pessoas estão louvando, que a palavra está sendo pregada, mas parece que há um vazio. E aí eu me pergunto muitas vezes, puxa vida, onde é que está falhando? Onde é que está faltando alguma coisa? Porque eu aprendi ao longo da minha caminhada, tenho aprendido ainda a cada dia, que a presença de Deus, ela não se dá por acaso. Deus não se revela de qualquer forma. E Deus não se revela para qualquer um, de qualquer maneira. E eu quero, com essa nossa abordagem, com esses nossos estudos, dividir com os irmãos e com as irmãs aquilo que Deus tem colocado no meu coração a respeito da glória de Deus, da presença de Deus, e sabermos da importância dessa presença, e sabermos do risco que é vivermos enganadamente, achando que estamos na presença de Deus, muitas vezes. Podemos dizer pela fé que a presença de Deus está aqui no nosso meio, amém? 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 Amém. Uma palavra que nos garante. Mas nós precisamos entender qual é a profundidade disso em nós. Uma vez eu li um livro de um pastor amigo meu, um livro chamado Os 5 Níveis da Presença de Deus. E neste livro ele fazia uma abordagem, ele trazia uma ilustração para os leitores da presença de Deus, como se fosse alguém chegando na praia diante do mar. E ele, de maneira figurada, ele chamava o mar como sendo a presença de Deus. E ele dizia que muitas pessoas chegavam na beira da praia, mas não entravam dentro da água. Tem muito mineiro que chega na beira da praia e fica com medo da onda, fica com medo do mar, fica com medo da água salgada, fica com medo do tubarão que pode ter lá dentro, e não entra, fica só no chuveirinho lá fora, na mangueira. Muitos são convidados para a presença de Deus, mas ficam apenas torrando na beira do mar. Outros, para não dizer que não entrou, entra e só molha o pezinho, Já viu aquela pessoa que vai lá, sujou de areia, está incomodando, aí vai lá só na hora de ir embora para molhar o pé e tirar a areia. O mar estava todo lá para ela experimentar, mas ela só molhou o pezinho, que a água estava fria, Vai para Cabo Frio, por exemplo, a água é gelada, Arraial do Cabo, maravilha, Tem outros que entram e vão molha só até o lombo, às vezes até usam inadvertidamente o mar como banheiro, molha só até a cintura. Outros entram até o pescoço, mas outros vão e mergulham por inteiro na presença. Qual é o nível da presença de Deus que você tem experimentado
nesses dias? Está ficando só do lado de fora, né? Na areia, tomando solzinho, bronzeado, deixando o tempo passar para ver como é que fica? Está molhando só a canela? Deus oferece por inteiro. Deus não oferece pela metade. Deus não nos quer na presença dele pela metade. Ele nos quer por inteiro. De tal forma que na presença do Senhor, a unção veio agora na minha cabeça. Muitas vezes nós buscamos a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus. Isso tem que ser forte em nós também. Mas a unção, ela vai trazer capacitação para a nossa carne. Mas a presença de Deus, a glória de Deus, ela vai consumir a nossa carne. Glória a Deus. Amém. Faz toda a diferença. Por isso nós não podemos nos, como é que eu diria, nos acostumar ou limitar o nosso desejo apenas pela unção. Deus tem mais para nós, irmãos. Deus tem mais, amém? Há intensidades diferentes da presença. Salomão aqui edificou o templo do Senhor e ali levou a arca. E a arca, ali representava a glória de Deus. A importância da arca, e essa percepção é muito clara nas narrativas do Velho Testamento. Nós vamos perceber a diferença na questão da atitude, da busca da presença de Deus, sobre duas visões reinantes em Israel: Saul e Davi. Nós vamos perceber que esta atitude de Salomão aqui, ela foi o reflexo da vida de Davi em relação à presença de Deus, da busca de Davi pela presença de Deus, e do impacto que essa busca que Davi obteve em sua vida, em seu reinado, trouxe para Israel. Então nós precisamos quebrar alguns paradigmas e entender que a presença de Deus, ela é inebriante, ela é suficiente, ela é constrangedora, mas ela é a única capaz de nos transformar, a única capaz de nos fazer sacrificar a nós mesmos por algo soberano, por algo superior à nossa própria vida. E é isso que vai nos remeter a uma vida de santidade. Como eu disse aqui, ela não vai somente nos capacitar a nossa carne, ela vai consumir a nossa carne. Ela vai nos trazer um entendimento de santidade. E também nos trazer o entendimento que há sempre um preço a ser pago por essa presença. O Senhor nos diz que procura por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus procura, é porque nós precisamos ser achados. E se nós precisamos ser achados, nós temos que também buscar. Porque esse encontro entre eu e a presença de Deus, ele ocorre na medida da minha busca. Como eu disse, não acontece por acaso.
não acontece de graça, não acontece de maneira qualquer. Existe em nós um desejo, deve existir em nós um desejo desta busca. Podemos dizer que Deus não faz acepção de pessoas, amém? Graças a Deus por isso. Mas Ele também não se entrega de qualquer maneira a qualquer um. Não podemos nos enganar. Muitas vezes nós estamos em algum lugar onde está sendo professada a palavra do Senhor, onde pessoas estão cantando, mas você não percebe a presença. Não sei quanto a você, mas isso me traz cada vez mais um constrangimento no meu coração. Por quê? Porque sem a presença de Deus não há salvação de vidas. Sem a presença de Deus não há entrega. Sem a presença de Deus não se fala em avivamento. Muitas pessoas vivem em função de dar glórias aos homens. Muitas vezes nós vemos templos muito luxuosos, né? Composições luxuosas de templo, estofados maravilhosos, equipamentos maravilhosos e tal. E aí você vai procurar a presença de Deus e não acha. Por quê? Porque Deus não olha para a aparência. Deus não se manifesta a quem está dando honra para homens. Deus não se manifesta a quem está buscando dar glória para homens. Estamos aqui para honrar, glorificar a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Quando não temos consciência da presença de Deus, queridos, nós arriscamos muito a termos uma vida irreverente, insana. Eu já falei aqui algumas vezes. Muitas vezes nós vivemos uma vida em que falamos que acreditamos em Deus, mas nos comportamos como se Ele não existisse. Aí na hora que a gente vem para a igreja, aleluia, Deus maravilhoso. Na hora que a gente sai da igreja, como se nada existisse. Então, nós precisamos ter isso. O amor de Deus nos constrange. Em um ambiente mundano, não se produz o avivamento. Se não procurarmos a Deus e buscarmos ter um relacionamento com Ele, o Senhor pode procurar um outro lugar para habitar. Se eu quero que Deus habite em mim, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me sacrificar a mim mesmo, por amor a este Deus, por amor a essa realidade da presença de Deus, para que Ele escolha estar comigo, para que Ele tenha lugar no meu coração. Muitas vezes eu paro e começo a olhar para dentro do meu coração e falo, puxa vida, preciso fazer uma faxina aqui, dar uma limpeza, porque às vezes nosso coração fica tão poluído, tão cheio de lixo. E eu falo de mim mesmo, queridos. Muitas vezes nós nos alimentamos daquilo que nos traz trevas.
Ao invés de sermos sal da luz, sal da terra e luz do mundo, nós acabamos entrando no meio das trevas. E Deus espera encontrar lugar em nós. Então não trate a unção depositada por Deus em sua vida de qualquer maneira, como alguma coisa sem importância. Nós precisamos amar a presença de Deus como algo fundamental na nossa vida. E isso nós precisamos, em primeiro lugar, sermos gratos a Ele. Gratidão mostra a nossa humildade de percebermos que sem Ele nós não somos nada. Um coração grato é um coração que se permite ser tocado por Deus. Um coração grato se permite, mesmo em circunstâncias adversas, valorizar a presença de Deus acima de tudo. Porque como Deus presente em mim, na minha vida, na minha casa, querido, pode cair o mundo à minha volta, mas eu não me abalo. Aleluia. A presença de Deus nos sustenta. Amém. Quando o Senhor nos visita, nada permanece como antes. A transformação, a mudança, sempre nasce algo novo em nós. Sempre eis que faço novas todas as coisas. Graças a Deus. O Senhor falou com Jeremias que Ele não faria um remendo no vaso, Ele faria um vaso novo. Por quê? Porque a presença de Deus exige de nós mudança completa, entrega, é 100%, queridos. Pastor Márcio costuma dizer, e eu gosto muito quando ele fala isso, se Deus não for a primeira coisa, a coisa mais importante da sua vida, Ele nunca vai ser a segunda. Então, se é a primeira coisa, a coisa mais importante, prioritária na minha vida, tem que ser. E aí você vai falar, puxa vida, mas que palavra difícil, né? Mas eu tenho o coração aqui, amados, aberto para vocês. E é por isso que eu falo, né? Eu costumo falar aqui, plagiando o meu professor de teologia, né? Põe amor nas minhas palavras. É com amor que eu falo para você. Porque quando eu falo para você, eu estou falando para mim. Amém? Eu sofro dos mesmos males que vocês sofrem. Não é porque eu estou aqui em cima que eu sou melhor do que vocês. Eu é que não cuide de buscar a presença de Deus a cada dia. Eu que não ralo o meu joelho. Eu que não me sacrifique a mim mesmo. Estou no vinagre. Estou perdido. É aquela história do camarada que, né, acha que está acima de qualquer coisa e começa a andar na beirada do abismo. O que vai dar isso, queridos? Não podemos deixar que as circunstâncias afetem a presença de Deus em nós, afetem a nossa perseverança nesta busca. Não podemos deixar que as circunstâncias venham desanimar a nossa busca. Eu fico imaginando Davi, né? Davi foi ungido rei na casa dele lá. Vocês devem lembrar dessa história, mas eu vou resumir aqui. O Senhor rejeitou Saul
como rei de Israel, e chamou o profeta Samuel e falou: Samuel, vai lá na casa do Jessé e vai lá que nós vamos lá ungir o novo rei de Israel. E Samuel foi, chegou na casa de Jessé. Jessé reuniu todos os seus filhos, exceto Davi, um rejeitado, né? Então, se você se sente rejeitado na sua casa, queridos, não se sinta, o Senhor te valoriza. Então Davi estava lá no campo, ninguém viu Davi, ninguém lembrou de Davi, ele estava lá cuidando das ovelhas. E aí Samuel foi conhecendo filho por filho de Jessé, e ele achava que era, e Deus falava não é esse, e achava que era, e Deus falava que não é esse. E aí Samuel falou: acabou? Não, tem que estar lá cuidando das ovelhas. Davi foi ali naquele dia ungido por Samuel, e sofreu muito, ralou muito, trabalhou muito, perseverou na sua dedicação ao rei Saul. Ainda venceu guerras e batalhas, mas a palavra diz que logo quando ele foi ungido como rei, quando ele tomou a posse do reinado de Israel e de Judá, a primeira medida que ele fez, qual foi? Onde está a arca do Senhor? Vamos buscar a arca do Senhor, vamos buscar a presença do Senhor. Para quem não sabe, a arca de Deus, a arca do Senhor, foi tomada pelos filisteus numa guerra anterior. E a Bíblia diz que ela ficou 20 anos perdida e sumida, esquecida por Saul. Saul não valorizava a presença de Deus. Saul, como rei de Israel, não deu a importância para a glória de Deus. Saul foi rejeitado por Deus. A perspectiva que isso me traz ao coração, queridos, é que quando não valorizamos a glória de Deus, quando não valorizamos a presença de Deus, assim como Saul, nós perdemos a referência de quem somos, perdemos a nossa identidade e nos tornamos presa fácil das nossas próprias debilidades, dos nossos próprios limites. Saul se perdeu completamente. Ele esqueceu da arca do Senhor. E eu muitas vezes olho para trás e vejo a minha vida sem a presença de Deus. Queridos, era muita lama, muita treva, muita loucura. Mas a presença de Deus transforma a nossa realidade. Nós precisamos ter isso. Nós precisamos colocar isso. Isso tem que estar dentro do nosso coração e nossa busca diante daquilo que nós precisamos. Nós precisamos. Muitas vezes nós nos contentamos com aquilo que é bom. E tem uma frase que eu gosto, e eu já ouvi ela, que diz o seguinte: aquilo que é bom,
Aquilo que é bom é o pior inimigo daquilo que pode ser o melhor para mim. Aquilo que é bom pode ser o pior inimigo daquilo que é o melhor para mim. Aquilo que é bom, muitas vezes me deixa numa zona de conforto e acomodação. E ao achar que aquilo que é bom é suficiente, eu não experimento aquilo que é melhor, que Deus tem para a minha vida. Então preste atenção. Deus tem o melhor. E se você quer o melhor de Deus, terá que sacrificar aquilo que é bom para você. Meu Deus. O que tem sido bom na sua vida e tem te limitado? O que tem sido bom na sua vida e tem te colocado numa zona de conforto? O que tem sido bom na sua vida e tem te acomodado? É hora de jogar fora, porque Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para você. Deus espera te dar o melhor. Por isso, jogue fora aquilo que está te paralisando, aquilo que está te acomodando. A presença de Deus exige uma entrega maior. Como eu disse, não é molhando a minha canela na beira do mar, não é molhando os lombos. Deus espera a minha entrega total, a minha busca total. A minha entrega tem que ser verdadeira. Para isso é preciso se mover para o lugar da glória de Deus. Davi, ele foi ao encontro da glória de Deus. Ele buscou a arca da aliança. Ele foi ao encontro. Antes da arca estar disponível para Salomão, como nós lemos aqui, Davi foi atrás dela. Isso está registrado no livro de 1 Crônicas, no capítulo 13. Nós não vamos ler aqui, porque o tempo não nos permite, mas está lá. Talvez na próxima semana eu abra um parênteses sobre isso. Após a coroação de Davi como rei e a derrota dos filisteus, Davi decidiu trazer a arca da aliança para Jerusalém. Como eu disse, a arca havia ficado esquecida por Saul, mas Davi foi lá e buscou. Teve um acidente lá no primeiro momento, nós vamos falar também na semana que vem, mas é importante saber que Deus quer retornar ao seu lugar devido na sua e na minha vida. Amém. Se em algum momento na sua história Deus ficou de lado, Deus ficou esquecido, é hora de retomar, que Deus retome o lugar dele na sua vida e na minha vida. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus quer retomar o seu lugar. Jerusalém é apresentada como a representação da igreja. Paulo fala lá em Gálatas, no capítulo 4. A igreja, Jerusalém, é a representação da igreja. E a presença de Deus é a cidade, na cidade espiritual, é a habitação de Deus que se transforma na nossa vida para que a glória dele seja presente em nós e visível a todos. A presença e a glória de Deus em nós transforma não só a nossa vida, mas contamina tudo que está ao nosso redor. Amém. Ela não é para o meu próprio deleite. Ela tem o seu propósito. Ela tem
a sua demanda. E nós precisamos entender isso, porque houve um tempo aqui registrado na palavra de Deus em que a glória de Deus se fez ausente. Se nós pesquisarmos na Bíblia, nós vamos chegar lá um camarada chamado Eli, que foi um sacerdote, com os seus filhos. Como é que chamava os filhos dele? Era Finéias e o Hofni. Pecaram contra o Senhor. Foi uma loucura. E quer queira, quer não há coincidências na palavra de Deus, né? Mas há um registro na palavra de Deus que Eli teve um neto na época em que os filisteus tomaram a arca, venceram, né, os israelitas e tomaram a arca. Foi quando morreu o tal do Finéias, que era o filho de Eli, mas a mulher de Finéias teve um filho naquele mesmo momento, naquela mesma época. E como é que chamou o filho da mulher de Finéias? O nome do camarada. Para quem vai ter filho, olha o nome muito bonito: Icabode. Icabode. Enquanto cabode, né, na tradução da palavra cabode, falava que era presença substancial, Icabode significava a glória se foi. Meu Deus. Nasceu Icabode. A glória se foi. A arca foi tomada. O povo se perdeu no pecado. Os filhos de Eli fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Pecaram contra o Senhor, sacerdotes. E hoje, será que temos sacerdotes pecando e envergonhando a Deus? A glória se foi. Eu acho que uma pessoa que tem essa percepção da glória indo embora, perdendo a glória de Deus, misericórdia, irmãos, que nós possamos ter o nosso coração queimando pela glória de Deus. 20 anos a arca ficou longe do povo, e o rei Saul em nenhum momento se preocupou com isso. O rei Saul não se preocupou. Não tem nenhum relato aqui em que ele fala: puxa vida, cadê a arca da aliança? Cadê a presença de Deus? Saul se preocupou em agradar os homens. Saul se preocupava apenas com a sua própria glória. Saul se incomodava com as vitórias de Davi, porque ele queria a glória para si mesmo, enquanto Davi, as suas vitórias, ele dedicava em glória ao Senhor. Tudo que nós conquistamos na nossa vida, queridos, é para a gente poder glorificar ao Senhor. Nós atraímos a presença de Deus quando nós glorificamos a Deus com a nossa vida, não com os nossos próprios interesses. A igreja, ela está aqui para receber a presença de Deus e glorificar a presença de Deus. E através dessa presença e desta glória,
vidas possam ser transformadas. Amém. A começar da minha vida e da sua vida. Davi pensou diferente. Davi, ele desejava ardentemente ver a presença de Deus restaurada em Jerusalém. A primeira atitude, o primeiro decreto governamental de Davi: presença de Deus. A presença de Deus é prioritária no reinado de Davi. Precisamos nos levantar como Davis nas nossas gerações atuais. Precisamos nos levantar e dizer que a era de Saul acabou. Amém? Amém. Nós nos levantamos como Davis. Para quê? Para que sejamos uma igreja que busca a presença de Deus, que busca a glória de Deus, para que as nossas vidas sejam transformadas, para que o nosso ser possa representar a presença do Senhor aqui neste lugar. Amém. E acima de tudo, para que o amor de Deus venha através de nós levar o amor ao mundo, fazer com que o mundo se transforme através da glória de Deus que habita em nós. Amém. Glória a Deus. Não há espaço para Saul. Nós não estamos aqui buscando glórias para nós mesmos. Cada um que está aqui, cada um que serve nesta igreja, tem que ter essa percepção no seu coração. A glória de Deus é soberana em nossas vidas. Ela é soberana. O governo de Saul queria agradar a homens ao invés de Deus. Então, para a obra de Deus, queridos, não há lugar para, entre aspas, políticos. Não há. Nós não estamos aqui para agradar a homens. Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé é aquilo que transforma o nosso comportamento. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é inútil. A fé sem obras não existe. Davi foi o rei escolhido por Deus, equipado e treinado por um íntimo relacionamento com o Senhor. Davi foi treinado desde criança, cuidando das ovelhinhas lá. A palavra diz que ele teve que matar leão, que ele teve que matar urso. E a palavra nos diz que ele matou um gigante filisteu, Golias. Experiências da presença de Deus, de um relacionamento íntimo com o Senhor. Por isso que eu digo que a aparência não importa para Deus. Se eu estiver aqui de repente, orando em línguas, levantando as minhas mãos para o céu, mas por dentro a presença de Deus não se habita, não se faz realidade na minha vida, de nada adianta. E assim como eu coloco para mim, eu coloco para cada um de nós, amados. A aparência não importa para Deus. Davi foi rejeitado dentro da sua própria casa, mas Deus o escolheu. A glória de Deus não se manifesta pela aparência. Então nós precisamos entender isso. Fama e prestígio não atraem a presença de Deus. A presença de Deus é mais importante que tudo isso que os homens pregam aí fora.
Mas eu louvo ao Senhor, queridos. Louvo ao Senhor, porque tem se levantado uma geração que tem sede pela presença de Deus. Tem se levantado uma geração sedenta da presença de Deus, que não se importa com a aparência, que não se importa com aquilo que vai obter de vantagem, que não se importa com as retribuições, que não se importa com os aplausos, mas uma geração que com toda a sua intensidade, com sede, busca a arca de Deus, busca a presença de Deus. E é uma geração que está se levantando aqui nesta igreja. Aleluia! A Igreja Batista da Lagoinha do bairro Aeroporto é uma igreja que se levanta com sede da presença de Deus. Por isso, eu e você nos doamos, por isso eu e você nos entregamos, por isso estamos aqui, nas terças de oração, por isso estamos nas células, por isso estamos nos cultos, por isso nós estamos nas campanhas, por isso nós estamos nos montes, porque não estamos buscando glória para nós, estamos buscando a presença de Deus em nós, buscando a presença dele que irá transformar não só a nossa vida, mas todo o povo desse bairro, dessa vizinhança aqui, será alcançada, porque a presença de Deus é real aqui no nosso meio. A nossa igreja é uma igreja que tem essa intensidade, e Deus busca por esses adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Deus busca, essas pessoas que estão com as suas armas em punho, buscando ao Senhor, colocando a presença do Senhor como sendo prioridade na sua vida, na sua caminhada. Nós não estamos aqui em busca de bênçãos, nós não estamos aqui em busca de favores de Deus, mesmo que eles venham a nos alcançar. A nossa busca é da presença do Senhor. Amém. É ela que vai transformar, é ela que vai fazer a diferença em nós. E eu quero que você tenha isso no seu coração. Confesso, amados, que muitas vezes me vi no meio de momentos em que eu buscava a presença de Deus e sentia um vazio. Muitas vezes, amados, durante a nossa caminhada, a gente tem momentos em que percebemos essa ausência. É hora então de nos colocarmos diante de Deus e buscar alinhar o nosso coração a Ele. Muitas vezes quantas vezes eu questionei ao Senhor o meu ministério, o meu chamado. Mas nós precisamos entender que esses questionamentos fazem parte da nossa maturidade, do nosso processo de amadurecimento. Eu questionei, eu busquei, e Ele me respondeu. Amém? Deus nunca vai nos deixar sem respostas. Deus nunca vai nos deixar sozinhos. Deus nunca vai nos abandonar, desde que nós nos relacionemos com Ele, desde que nós o busquemos, desde que nós nos entreguemos a Ele, desde que nós o cacemos, como o caçador busca a sua caça. Existe de nós intensidade. Por isso que eu digo que Deus tem mais para nós. Percebi que muitas vezes ficava fazendo fumaça do lado de fora do véu, quando na verdade eu queria estar no Santo dos Santos. Não fiz
fique do lado de fora, queridos. Entre na presença de Deus. O véu foi rasgado. Aleluia. Nada impede a presença de Deus estar conosco. O véu foi rasgado. A glória do Senhor, contemplar a glória do Senhor é algo real na nossa vida. Eu agradeço a unção, mas hoje eu quero mais de Deus. Quem quer mais de Deus, queridos? Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Ele se oferece a si mesmo. Amém? Você pode se colocar de pé? Na presença de Deus, tudo que fazemos perde a importância. Na presença de Deus, nada do que fazemos tem importância, porque ela é suficiente em nós. Quando a presença de Deus entra em cena, todos se prostram diante da sua temível glória. Eu queria que a gente pudesse cantar uma canção com esse entendimento, amém? Para que a gente possa realmente entender que, ao invés de buscarmos a unção, deveríamos buscar a manifestação da presença e da glória de Deus. Que esta seja a minha busca e a sua busca. A presença de Deus, ela é a mais importante. A presença de Deus é real e nós temos que buscar isso com o nosso coração. Amém? Vamos cantar com essa canção. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta a tua presença em nós, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver
não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória. A glória de em seu coração. Oh Deus, majestoso Tu és, ó Pai. Como a nossa vida, Senhor Deus, é vazia sem a Tua presença. Como nós somos fracos e falhos, ó Deus, longe da Tua presença. Nós clamamos a Ti nessa noite, ó Pai. Vem com a Tua presença, vem com a Tua graça, Senhor Deus. Queremos uma experiência nova contigo, Senhor. Queremos experimentar da Tua presença. Queremos livrar de todo o vazio que há em nossas almas. Queremos abrir mão do lixo que ocupa o nosso coração. Oh Pai, habita em nós. Ó Deus, se há algum caminho mau em nossos corações, nós entregamos a Ti, ó Deus, diante da cruz do Calvário. Vem restaurar, ó Deus, a habitação em nós. Queremos restaurar o altar do nosso coração para a Tua presença em nós. Ó Deus, manifesta a Tua presença em nós. Manifesta a Tua presença em nós. Nós precisamos de Ti, ó Senhor. Nós clamamos por essa presença nessa noite. Queremos mergulhar por inteiro em Tua presença. Não queremos uma vida acomodada. Não queremos uma vida superficial. Não queremos experimentar somente uma visitação rápida. A Tua palavra diz que eis que bato a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós abrimos a porta do nosso coração, Senhor. Ó Deus, venha cear conosco. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua presença que venha nos transformar, ó Deus, nos nossos pensamentos, na nossa caminhada, no nosso caráter, na nossa santidade, ó Senhor. O Seu amor nos constrange, Pai. Por isso, Deus, toca os nossos corações, se faça presente em nós, ó Deus. Nos entregamos a Ti, Senhor, no nome de Jesus, que nós possamos experimentar um tempo da visitação do Senhor, um tempo da presença do Senhor em nós. Em nós, nós abrimos mão, ó Pai, do nosso orgulho, da nossa altivez. Abrimos mão, Senhor Deus, da nossa autossuficiência, para que o Senhor habite em nós, habite em nós, habite em nós, habite em nossa casa. Que o nosso lar tenha espaço para a Sua habitação. Nós abrimos, ó Deus, as nossas vidas nessa noite, para que o Senhor ocupe o Seu lugar. Nós nos movimentamos a Ti, Senhor, para experimentarmos da graça, da unção e da presença do Senhor. Graças Te damos, ó Pai, no nome de Jesus. Senhor, eu abençoo, ó Pai, cada um que está aqui nessa noite. Que a Tua presença se manifeste em nós de maneira sobrenatural. Que os nossos caminhos tortuosos sejam a partir desta noite aplainados pelo Senhor. E que a Tua presença venha nos transformar. Se há algo que nos prende até então, nós abrimos mão nessa noite, Pai, em nome de Jesus.
Eu abençoo, Senhor Deus, a vida de cada irmão, de cada irmã aqui. Que a tua presença nos acompanhe a cada novo dia. E que em nenhum momento nos esqueçamos da tua presença em nós. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, te bendizemos. No nome de Jesus, eu abençoo, Senhor Deus, a tua igreja nesta noite, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Bem mais que tudo, nós queremos tua glória, bem mais que tudo, nós queremos tua glória, Senhor, minha paixão.